Amém. Nós estamos juntos nessa noite, nessa conferência de oração, por um encargo muito especial que Deus nos deu para esses tempos finais. Nós precisamos compreender o tempo em que vivemos e precisamos também compreender a responsabilidade que o Senhor deu para a sua igreja. Então, eu gostaria que os irmãos ouvissem essa palavra com o coração realmente aberto, que por meio da comunhão dessa noite, cada irmão, cada irmã possa tocar no coração de Deus e ver a sua responsabilidade. E pelo fato de ter recebido a revelação da responsabilidade que tem diante de Deus, diante do ministério de oração da igreja, cada um de nós possa se consagrar à oração, não somente a oração individual, mas a oração coletiva, a oração na reunião de oração da igreja. Eu vou começar falando sobre alguns pontos. Primeiramente, nós somos muito conhecidos pela abundância da palavra que temos em nosso meio. Quase todos os cristãos confessam, dizem que a palavra é muito rica em nosso meio. Mas também é um fato que muitos filhos de Deus constatam que falta oração em nosso meio. Nós não somos conhecidos como um povo que ora. Nós somos conhecidos como um povo que tem a palavra. E essa situação, amados irmãos, amadas irmãs, precisa mudar. Precisamos ser conhecidos como um povo que tem a palavra, mas também sermos conhecidos como um povo que ora. E no nosso viver diário, há um versículo muito importante para nós, que é Romanos capítulo 12, versículo 12. Esse versículo diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Então, nessa porção da palavra, podemos ver esses 3 pontos. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: quando nós somos um povo que ora, nós sempre temos esperança. Muitas vezes nós não temos esperança porque nós não oramos. Orar é ter comunhão com Deus, é falar com Deus, mas não é só falar com Deus, é ouvir também Deus falar conosco. Isso vem da comunhão, que é a oração. E aqui diz também, então, nós podemos nos regozijar na esperança, porque somos um povo que tem comunhão com Deus, que ouve o falar de Deus também, nós falamos para Deus e Deus fala conosco, e o resultado é que nós temos esperança e podemos ficar alegres no meio de todas as situações. E aqui também diz, sede pacientes na tribulação. Todos nós passamos por tribulações, mas quando nós somos um povo que ora, do Senhor nós ganhamos a força, nós ganhamos a perseverança, e nós somos então pacientes na tribulação, porque cremos no poder de Deus e na libertação do Senhor. Esse deve ser o nosso viver. E aqui, quando diz regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, Paulo está falando para nós como deve ser a nossa vida. E aí nós notamos a importância da oração. Mas eu quero compartilhar com os irmãos também Efésios 6, versículos 10 a 18.
é uma porção muito conhecida, porque é uma porção que revela a igreja como a guerreira de Deus, como aquele soldado, como o guerreiro. Isso é muito importante porque nós vivemos os tempos finais e nesses tempos finais nós sabemos que é uma grande batalha ocorrendo no universo. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver essa grande batalha ocorrendo agora. Ocorrendo agora, irmãos e irmãs. E o que acontece? O grande problema é que nós não vemos essa batalha. Podemos até conhecer doutrinariamente, saber doutrinariamente que há uma batalha, mas o que falta é nós termos a revelação de que há uma batalha que está sendo travada nesse momento no universo. E nós estamos envolvidos nessa batalha. Se você tem a revelação, você vê que está envolvido nessa batalha. Se você não tem a revelação, você pode não ver, mas você também está envolvido nessa batalha. Isso é algo que está ocorrendo. E quando nós vemos que há uma batalha, nós precisamos então conhecer a igreja como a guerreira, tá? Como o guerreiro de Deus. É isso que nós precisamos ver. A igreja é o guerreiro de Deus. E quando nós falamos a igreja como guerreiro de Deus, nós estamos falando de um aspecto coletivo. E é claro que existe uma luta pessoal, individual, no nosso dia a dia. Mas precisamos ver que existe uma batalha, uma luta coletiva. Se nós não tivermos a visão de que existe um guerreiro coletivo, ao invés de um monte de guerreiros individuais, se nós não tivermos a visão do guerreiro coletivo, nós vamos sair muito enfraquecidos. Por quê? Porque Deus deu para a igreja a chave do reino dos céus, o poder de atar e de desatar. E nós, então, precisamos perceber este grande fato. Agora, então, vamos dar uma olhada em Efésios 6, versículos de 10 a 18, porque esta é uma porção da palavra que revela a igreja como guerreiro de Deus, tá certo? Aqui diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O livro de Efésios revela muitos aspectos do que a igreja é para Deus. E em Efésios 6, nessa porção, nos mostra que a igreja é o guerreiro de Deus. E é um guerreiro coletivo.
Então, existe algo que nós precisamos viver coletivamente. É isso que eu quero chamar a atenção. Existe a batalha individual, mas existe uma batalha coletiva. Nós conhecemos muito bem a batalha individual. Falta a nós uma revelação maior da batalha coletiva. Essa batalha que é travada principalmente por meio da oração. Preste atenção em Efésios 6, o versículo 10. Aqui diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse versículo já foi explicado para nós muitas vezes, mas eu gostaria de explicar novamente esse versículo. Nós sermos fortalecidos no Senhor. Isso quer dizer o quê? Que é no Senhor que nós ganhamos a força. Essa questão de ser fortalecido no Senhor é algo muito importante, porque ele traz para nós a realidade da questão de sermos coletivamente um guerreiro forte. Um soldado, ele precisa, em primeiro lugar, ser forte, correto? Tem que ter um corpo saudável. Então, nós precisamos aqui ver de uma maneira muito clara que nós, como esse guerreiro, primeiramente, dependemos do Senhor para nos fortificar. Sermos fortes no Senhor. Tá? Esse é o primeiro ponto que precisamos dar atenção. Eu preciso do Senhor para ser forte. Mas o versículo 10 não somente diz sede fortalecidos no Senhor, mas também diz e na força do seu poder. O poder é a reserva da força. Por exemplo, o músculo de alguém mostra o poder que alguém tem. Mas esse músculo, se não for usado, não consegue manifestar a sua força. Então, o que nós, então, precisamos compreender, tá? Nós precisamos compreender que não adianta somente sermos fortes. É importante que nós sejamos fortes na ação. Os irmãos estão compreendendo? É porque quando agimos é que a força se manifesta. É quando você usa o seu músculo que o poder do seu músculo se manifesta. Então, essas duas coisas são essenciais. Para uma batalha espiritual, primeiramente, eu preciso ser forte, correto? E segundo, isso quer dizer o quê? Eu preciso ser forte, significa o quê? Que eu preciso depender do Senhor. Porque se eu não for forte, eu não tenho nem força para usar a arma. Tá? Então, eu primeiro preciso me treinar para me tornar uma pessoa forte. Um soldado faz um treinamento básico para ele ser forte. E aí, depois que ele é forte, ele é dado uma arma. Então, você pode usar o que você tem, e aí a sua força se manifesta. Então, isso quer dizer o quê? Eu preciso ser forte e manifestar a minha força na minha ação. Correto? Não adianta eu ser forte e não fazer nada. Tá? Não adianta. Isso não vai trazer resultado nenhum. Eu ser forte, mas eu não fazer nada. Ou também não adianta eu fazer as coisas e não depender do Senhor. Então, esse primeiro versículo mostra
coletivamente, certo? Nós precisamos ser fortes no Senhor e na força do seu poder. Espero que os irmãos estejam compreendendo o que eu estou falando. Esse meu poder precisa se manifestar como força no momento que eu tenho uma ação. E é isso que Deus quer, que o seu guerreiro esteja em ação. Não adianta ser um guerreiro parado. Deus tem um guerreiro nessa terra? Tem, mas esse guerreiro está lutando? Estou falando coletivamente. Se nós não estivermos lutando coletivamente, para que serve esse guerreiro? É por isso que nós estamos tendo essa conferência de oração, para que todas as igrejas no Triângulo Mineiro se levantem e coletivamente nós sejamos esse guerreiro. Deus não somente tem um guerreiro, mas um guerreiro que luta usando a força do Senhor. Isto é algo que nós precisamos tomar de uma maneira muito séria, porque eu e você fazemos parte desse guerreiro coletivo. Se eu entendo que hoje tem uma batalha, eu preciso ver que Deus precisa de mim como parte desse guerreiro coletivo nessa batalha. Se eu não tiver tal revelação, eu não vou me envolver nessa batalha. E o resultado é que nós acabaremos sendo derrotados. E aqui nos mostra: revestivos de toda a armadura de Deus. A armadura de Deus é uma armadura coletiva. Não está no plural, está no singular. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós, para sairmos para a luta, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Por quê? Porque nós precisamos dessa armadura no meio dessa batalha. Nós precisamos colocar essa armadura. Uma armadura, se nós não vestirmos a armadura, essa armadura para nada serve. Mas preste atenção, eu quero que vocês prestem atenção. Aqui diz: revestivos de toda a armadura de Deus, no versículo 11. E o versículo 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus. O que isso quer dizer? É que a armadura está ali, eu é que preciso me vestir da armadura. Eu é que preciso tomar a armadura. O que não vai acontecer é estar parado e Deus vai colocar armadura em mim. Deus não vai colocar armadura em mim, porque eu preciso querer tomar a armadura. Amado irmão, amada irmã, eu quero que vocês vejam isso essa noite. Deus não vai colocar armadura em você. Você precisa vestir, você que precisa colocar a armadura. E para isso nós precisamos ter a vontade. Eu quero colocar armadura porque há uma batalha ocorrendo. E eu, como guerreiro de Deus, eu não posso, parte do guerreiro de Deus, eu não posso ficar assistindo. Eu tenho que tomar parte. Nós precisamos do poder de Deus, precisamos ter ação e precisamos tomar a armadura de Deus. Não são as nossas armas, não é a nossa armadura pessoal, é a armadura de Deus, é a armadura que Deus prepara para o corpo de Cristo. Não é uma armadura para um membro do corpo de Cristo, é uma armadura para o corpo de Cristo. Porque a igreja é um guerreiro corporativo. E nós todos somos partes desse guerreiro corporativo. Nós precisamos, então, perceber esse lado. Precisamos, então, tomar
essa armadura, aplicar, usar. Nós precisamos juntos fazer isso. Os irmãos compreendem? E aqui diz, né, que a nossa luta, e olha aqui, revestido de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Preste atenção, ciladas aqui está no plural. São muitas armadilhas do diabo. E somente quando nós nos revestimos de toda a armadura de Deus, nós podemos ficar firmes contra essas armadilhas do diabo. E aqui diz claramente que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amados irmãos, amadas irmãs, nós mencionamos muitas vezes este versículo, mas eu sinto que ainda falta revelação para nós. Por quê? Porque nós gastamos tempo demais lutando contra carne e sangue, e não contra os principados e potestades. O inimigo prepara as armadilhas e nós caímos nas armadilhas, porque nós não sabemos lutar contra o inimigo. Porque falta a oração da igreja para dar sustento a todos os irmãos. Porque nós juntos não nos vestimos da armadura de Deus. Resultado, o inimigo ataca, prepara armadilhas e nós vemos um irmão após outro caindo nessas armadilhas, brigando um contra o outro, caindo nas armadilhas do diabo de toda a espécie. Nós estamos tendo essa conferência porque Deus quer que nós mudemos. Há uma grande batalha aqui. E precisamos ter essa visão. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amado irmão, amada irmã, existe, porventura, algum dia que o inimigo diz assim, hoje eu não vou atacar os filhos de Deus? Não existe. O inimigo todos os dias ataca os filhos de Deus. Ataca você, ataca a mim, ataca cada irmão, cada irmã, ataca as famílias, ataca no trabalho, ataca em todas as maneiras. Saúde física, saúde psicológica, saúde espiritual. Por quê? Porque há uma batalha ocorrendo. E nós estamos vivendo como se essa batalha não estivesse acontecendo. E a igreja, que é o guerreiro de Deus, não está se levantando como deveria se levantar. Não está tomando a armadura de Deus. O versículo 13 diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Os dias são maus. Precisamos resistir no dia mau. E aqui diz, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aqui nos mostra a vitória. Se nós nos levantarmos como um guerreiro, se nós vestirmos de toda a armadura de Deus, nós vamos ficar firmes contra as armadilhas e ciladas do diabo, nós vamos resistir no dia mau e nós vamos vencer. Aqui diz, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós somos abaláveis individualmente. Por isso que nós precisamos da vida da igreja, do ministério de oração da igreja. E aí, a partir do versículo 14, ele começa a falar sobre a aplicação de cada parte da armadura, mas eu quero ir para o versículo 17, porque no versículo 17 nos mostra como que você toma
armadura de Deus para poder vestir e resistir. Olha, versículo 13 diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, não é? Daí, versículo 14 diz, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Versículo 15 fala, calçai os pés com a preparação do evangelho. Versículo 16 diz, para embraçar sempre o escudo da fé. E o versículo 17 diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, como se toma? O segredo está no versículo 18. É com toda oração e súplica. Está vendo? É quando nós oramos que nós tomamos esses itens para a nossa vida. E aqui, como nós falamos, a armadura é coletiva. É na reunião de oração da igreja que nós juntos tomamos essa armadura. É quando a igreja toda ora, é que nós tomamos essa armadura. Correto? É com toda oração e súplica. Olha só, eu quero que vocês prestem atenção, amados irmãos e irmãs. É com toda oração e súplica. Orando em todo tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Está vendo? Aqui diz todo. Precisamos ter tal visão. Nós estamos tendo essa comunhão não para sabermos, mas para hoje tomarmos uma posição diante de Deus. Por que as reuniões de oração da igreja são as reuniões que têm menos gente? Por quê? Porque nós somos enganados por Satanás. Se nós temos essa revelação que a Bíblia nos mostra, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que nós sempre participaremos da reunião de oração da igreja. E a maior mentira de Satanás é, você não precisa de ir para a reunião de oração da igreja. E então, resultado é que ele enfraquece o guerreiro. Falta membros do corpo de Cristo. Não é o corpo que está tomando, somente alguns irmãos presentes. Os irmãos estão compreendendo o que eu quero dizer? Satanás está vencendo a batalha. Por mais que a gente diga não, é verdade, Satanás está vencendo a batalha. Por quê? Porque a reunião de oração, onde todos os membros do corpo de Cristo, aquelas pessoas que fazem parte desse guerreiro coletivo, aqueles que deveriam estar participando, não participam. Não precisa. Sentimento é não precisa. Minha oração não é importante. Fui enganado por Satanás. Acredita na mentira de Satanás. Espero que dessa noite em diante ninguém mais seja enganado. Eu vou ler para vocês Lucas 18, versículos 1 a 8. É uma parábola referente à oração. Tá? Lucas 18, versículos 1 a 8. Aqui, esse versículo diz o seguinte: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar. Aqui diz, sobre o dever. É um dever de orar sempre e nunca esmorecer.
Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Agora preste atenção aos versículos 7 e 8. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa parábola, amados irmãos, amadas irmãs, tem duas aplicações. A primeira aplicação é a aplicação que nós conhecemos e nós aplicamos muitas vezes, é a aplicação pessoal. E nessa aplicação pessoal da parábola, nós sempre mostramos a lição dessa parábola é o quê? É o dever de orar sempre, nunca esmorecer, orar, importunar Deus, incomodar Deus com nossas orações, até que Deus atenda. Correto? Isso é a aplicação individual, aplicação pessoal, que geralmente nós fazemos quando estamos falando dessa parábola. Tá certo? Mas, nessa noite, nós vamos ver a segunda interpretação dessa parábola, que é a interpretação para a aplicação coletiva. E isso é importante. E eu, compartilhando, vocês vão entender por que tantas coisas acontecem em nossas vidas. Lucas 18, de 1 a 8, é esta parábola. Mas você sabe que a Bíblia, inicialmente, não tinha versículos, né? Os textos não tinham versículos. Os versículos foram colocados mais tarde. O número do capítulo, o número do versículo. Então, Lucas 18 está conectado a Lucas 17. Se nós dermos uma olhada em Lucas 17, dos versículos 26 até 37, nós vamos ver que Lucas 17 fala a respeito da volta do Senhor nessa porção dos versículos 26 a 37. Vamos ler essa porção, só para que os irmãos tenham a ideia, tá? Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Está vendo? Essa porção final de Lucas 17 fala da vinda do Senhor. Tá? Continuando, versículo 31 em diante. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Está vendo? Aqui fala da vinda do Senhor.
do arrebatamento. É o versículo 37. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Na versão revista e corrigida diz: e respondendo disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Então nós vemos que essa porção do capítulo 17, a porção final, se refere à volta do Senhor. Esses versículos são muito claros. E no versículo 37, nos mostra a questão do anticristo e seu exército, e mostra os vencedores. Quando fala do corpo, se refere ao cadáver, né, que é outra porção da Bíblia muito semelhante a essa nos evangelhos. Aqui fala então o quê? De onde estiver o corpo ou o cadáver, se refere a anticristo e seus exércitos. Aí se ajuntarão as águias, que são os vencedores. Então aqui nos mostra a vitória dos vencedores sobre o inimigo. E nós sabemos que em Apocalipse, né, se você olhar no capítulo 19, falando da volta do Senhor, mostra o Senhor com o seu exército. E o exército dos vencedores, aqueles que o acompanham. Eles acompanham o Senhor. Por quê? Porque eles aprenderam a lutar na terra. Esse exército que Apocalipse 19 fala, que acompanha o Senhor na luta contra o anticristo, é um exército que aprendeu a lutar contra o inimigo na terra. E você pode ver que, quando fala de Lucas 18, o versículo 8 diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha só, o final da parábola, o Senhor fala da vinda do Filho do Homem. Isso então mostra que essa parábola também tem uma aplicação que é ligado à volta do Senhor. Está vendo? E essa aplicação ligada à volta do Senhor que nós queremos fazer nessa noite. Já falamos, tem uma aplicação pessoal, individual. Orar sempre, não desistir, importunar Deus com a oração até que Ele haja. Essa é uma aplicação. A outra aplicação é a aplicação coletiva. E é isso que nós vamos falar agora, tá? Então, essa parábola é uma parábola inserida na volta do Senhor. Então, se ela está inserida na volta do Senhor, qual é a porção que nós precisamos que a parte nós precisamos dar atenção nessa parábola ligado à volta do Senhor? Está no versículo 7. Quando diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Essa palavra escolhidos é a mesma palavra de eleitos. Nós acabamos de ver, né, sobre a bênção de Deus Pai, né, a eleição e a predestinação. Nós somos esses eleitos. Então, quando diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, ou aos seus eleitos, de acordo com outras traduções, isso se refere à igreja. Por quê? Eleitos ou escolhidos é uma palavra que se refere à igreja de uma maneira coletiva. Os irmãos estão compreendendo? Então esse versículo diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, não fará Deus justiça à sua igreja. Agora eu quero que os irmãos percebam que os seus escolhidos,
Aqui diz, justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite. Esses escolhidos têm uma característica. Isto é, a igreja tem essa característica. Clamam dia e noite. Por quê? Se você olhar a parábola diz o seguinte, no Lucas 18, versículo 3. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Julga a minha causa. Existem algumas traduções que diz, vinga-me. Olha o que o meu adversário tem feito comigo. Julga a minha causa contra o meu adversário. Significa, Deus, trate com o seu inimigo, que é também o meu inimigo. É o meu adversário. Quem é o meu adversário? A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os principados e potestades. Quem é o meu adversário? É o adversário de Deus. Então, aqui, esse clamor, julga a minha causa contra o meu adversário, na verdade se refere a uma oração, aplicando coletivamente a oração para que Deus derrote o inimigo, para que Deus julgue o inimigo. Deus está olhando para nós, Deus está olhando e dizendo, vocês são os meus escolhidos. E agora ele está vendo que os seus escolhidos estão sofrendo uma pressão muito grande. Os seus escolhidos estão sofrendo muito nessa terra. E essa é a causa que leva a esse clamor. Amados irmãos, amadas irmãs, a pressão está aumentando. E o nosso clamor tem que aumentar cada vez mais. Aqui existe algo que chama o clamor dos escolhidos. Essa é a reunião de oração da igreja. E você deve se lembrar, e esse clamor diz, julga a minha causa contra o meu adversário. Senhor, derrota o adversário. Aqui é o adversário, que é o nosso adversário, que é o adversário de Deus, é o adversário da igreja. E esse adversário, o que ele faz? Ele cria 1001 problemas em nossas vidas. Uma pressão constante e uma pressão que aumenta. O grande problema é que essa pressão hoje está ocorrendo e essa pressão está gerando mais murmuração. Essa pressão faz com que muitos desistam, quando o que essa pressão deveria fazer é nos levar a clamar de uma maneira mais intensa a Deus e de uma maneira mais contínua a Deus. Olha só, aqui fala desse clamor dia e noite. O clamor dos eleitos é dia e noite. Significa o quê, amados irmãos? Quando a situação piora, nós temos que orar mais, com mais intensidade e também por mais tempo. É que fala de dia e noite. Então temos duas coisas, pressão crescente e o clamor cada vez maior. Você não sente que a pressão está aumentando? Nós temos pressões de todos os sentidos e direções. É no trabalho, é em casa, é na saúde, tantas coisas. O ataque do inimigo vem de todas as direções. O inimigo ataca pressionando a igreja. Olha a situação política hoje, nacional e internacional.
Quando Deus faz uma coisa, o inimigo faz também. O Senhor está avançando, o inimigo também avança. E ele avança contra nós, nós que somos a igreja. Você sabe qual é a meta do inimigo? É nos espalhar. Porque ele tem medo do guerreiro coletivo. Ele quer nos prender aos problemas. Por que os irmãos e irmãs não participam da reunião de oração da igreja? Porque estão espalhados. O inimigo está vencendo. Por que irmãos e irmãs não participam da reunião de oração da igreja? Porque estão presos. O inimigo está vencendo. O inimigo está desmembrando o corpo. Está impedindo o corpo de agir. O inimigo quer nos paralisar. Impedir que o guerreiro se levante. Mas nessa noite, nessa conferência de oração, nós estamos falando uma palavra séria, pesada, solene, porque Deus quer que a igreja se levante como esse guerreiro coletivo. Que as igrejas no Triângulo Mineiro se levantem. Vemos uma quantidade imensa de sofrimento, mesmo sofrimento físico. Você explica toda essa pressão, esse sofrimento, você explica por causas simplesmente naturais? Ah, aconteceu, é só isso? Você não consegue ver que é o ataque do inimigo? E você sabe, todo ataque do inimigo tem um interesse espiritual. É para nos derrubar. É para impedir que nós nos conectemos aos interesses de Deus. O inimigo quer paralisar o corpo de Cristo. E, infelizmente, na questão da oração, ele tem vencido. Nós precisamos ver que a promessa do Senhor para nós é a vitória. A promessa para nós é a vitória. Nós precisamos dizer, Senhor, julga a nossa causa contra o inimigo. Isso quer dizer uma oração de batalha contra o inimigo. Então, olha só. Clamor se intensifica e aí também se torna um clamor de dia e de noite. Isso mostra claramente, é isso que a igreja deve fazer. Precisamos perceber o ataque do inimigo. Olha Apocalipse 12, versículos 1 a 4. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Aqui mostra que a mulher está gritando com dores de parto para dar à luz. Aqui nós vemos de novo um clamor. E ali o dragão, em frente à mulher, pronto para devorar esse filho varão.
Amado irmão, amada irmã, você consegue ver isso ou não? Se nós temos nossos olhos espirituais abertos, nós vamos compreender a situação de hoje. Toda essa pressão, agressão contra o povo de Deus, é isso que está acontecendo. É a ação do adversário. E onde está o clamor diante de Deus? Julga a nossa causa. Onde está a oração de batalha contra o inimigo? Essa pressão espiritual, essa pressão das coisas, dos acontecimentos, é para que nós clamemos mais. Isso é para nos levar a orar mais e mais e mais e mais. Nós precisamos ver, Deus quer que o seu povo se levante. Irmãos, claro, nós oramos, Senhor, tem doença, nós oramos, Senhor, vem curar, não é isso? Senhor, tem uma situação aqui, outra situação ali, onde nós temos problemas. Nós oramos, Senhor, então, vem nos dá força, nos faz vencer esse problema. Mas o Senhor cura, mas onde está a vitória sobre o adversário? Nós devemos orar por essas coisas. Solução dos nossos problemas. A quem nós vamos recorrer? É ao Senhor. Mas nós oramos para a solução dos problemas ou é para derrotar o adversário de Deus? Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Eu não tenho problema, né? O que acontece, irmãos? Quando tem um problema, daí participa da reunião de oração, pede oração. Quando não tem problema, não está nem aí para as reuniões de oração. Quando o problema volta, aí volta de novo à presença do Senhor. Então a oração é só para resolver o problema? Onde está o guerreiro? Nós somos aqueles que derrotam o inimigo de Deus. Com problema ou sem problema, o inimigo tem que ser derrotado. O nosso clamor tem que atingir os céus, dia e noite. As reuniões de oração da igreja têm que ter essa direção. Tem que ser de acordo com o plano eterno de Deus. Entende? A nossa oração não é se eu oro quando tenho problema, quando não tenho problema, não oro. Nós oramos porque nós somos o povo do reino. Nós oramos pelos interesses de Deus nessa terra. Nós oramos para derrotar o inimigo de Deus. Sabe o que Deus espera? Que as igrejas no Triângulo tenham um só clamor. Que nossa visão seja isso, seja um clamor que vem do nosso coração. Senhor, julga a nossa causa, julga o teu inimigo, julga-o contra o nosso adversário, que é o seu adversário, Senhor. E olha só, aí você vai ver algo acontecendo, olha só. Vamos voltar para Lucas 18, versículo 7, diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, olha só o que o Senhor Jesus diz. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam
dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. O Senhor Jesus tocou no ponto aqui. É que nós clamamos e para nós parece demorado a resposta do Senhor. Parece demorado a defesa do Senhor a nosso favor. O Senhor vir nos defender. Olha, embora pareça demorado em defendê-los, o versículo 8 diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ó, a questão é demorado ou é rápido? O Senhor diz aqui, digo-vos que depressa lhes fará justiça. E para os eleitos parece demorado. Afinal, é rápido ou é demorado? Então eu quero aqui tocar num ponto que é importante. Deus age quando nessa terra, quando a terra está sincronizada com os céus. Para a igreja, é uma espera de 2000 anos. Para nós é difícil falar que é rápido. Mas, quando o Senhor disse assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. O que isso quer dizer? Quando houver o clamor da igreja, um clamor intenso, de dia e de noite, a resposta será rápida. Porque os céus trabalham sincronizados com a terra. Deus está esperando. O Senhor está olhando, eu quero agir, mas os meus escolhidos não estão clamando. Como eu vou agir se os meus escolhidos não estão clamando? Você consegue então ver como é importante a sua participação, como é importante o seu clamor? Quanto mais escolhidos clamarem, mais rápido o Senhor irá responder. E isso de dia e de noite. Deus permite que as coisas aconteçam para que o nosso clamor seja um clamor de desespero, levando todos a clamarem. Mas espero que nem todos precisem passar por um problema para poder começar a clamar a Deus para exercer a justiça contra o nosso adversário. E também devemos, claro, na reunião de oração da igreja, oramos pelos problemas, mas o que é mais importante é que a reunião de oração da igreja, nós não tratemos as coisas superficialmente, mas com essa visão que nós estamos passando hoje. Você sabe, há muitas coisas que Deus quer fazer, mas Deus não pode fazer. Muitas coisas estão bloqueadas. Você acha que o inimigo não está bloqueando muita coisa? 1 Tessalonicenses 2,18 diz: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Você sabe, há muitas coisas do interesse do Senhor que estão sendo trancados, barrados. Muitos irmãos e irmãs não conseguem desempenhar seu ministério, sua função, exercitar seu dom.
porque falta esse clamor da igreja. Louvado seja o Senhor, né? Nós tivemos aqui em Uberaba essa conferência local, e o resultado é que hoje muitos irmãos e irmãs querem servir. E nós estamos ouvindo isso, vendo isso com muita alegria, porque o que estava sendo barrado foi eliminado. Efésios 6, de 18 a 20, eu quero ler para os irmãos, tá? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para fazer, usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Paulo apelou para os irmãos: irmãos, vocês devem orar por mim. Muitas coisas Deus quer fazer por meu intermédio, mas vocês precisam orar por mim, até pelo abrir da minha boca, eu fazer conhecido o mistério do Evangelho. Mas, irmãos, amadas irmãs, é isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Essa é a nossa responsabilidade. Leve isso a sério. Eu quero que você realmente se achegue ao Senhor, diz: Senhor, quantas coisas estão sendo barradas porque eu não oro com a igreja, porque eu não participo da reunião de oração da igreja, porque eu não sou um com os irmãos em oração. Senhor, eu quero ser sério, eu quero me entregar, eu quero me consagrar e eu quero participar. Que nunca falte a minha oração, que nunca falte o meu clamor. Você, ao ouvir o clamor dos eleitos, você veja que o meu clamor está incluído. Amém?